Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí, torcedor de outros clubes. Gente, bora falar nesse vídeo aqui sobre a Série B, né? Que ontem nós tivemos alguns jogos na competição, a gente já falou no vídeo de ontem, só que no momento que eu estava gravando o vídeo, o Goiás estava jogando com o Criciúma. E não é que o time ganhou, o time do Goiás venceu. E é claro, né? O cara de lontra apareceu. Hoje tem vídeo hoje no especial lá no canal Assis, reagindo aí ao cara de lontra, né? O cara de lontra simplesmente falou um monte de besteira, né? Aliás, ele disse que a gente estava comemorando algo que nunca tinha acontecido. Mas na verdade, cara de lontra, quem estava desesperado, parecia que tinha beijado na boca da Angelina Jolie, era você ontem, cara. Era você ontem, não era a gente. Não era? Quem tava ontem com mais cara de alívio era você. E você deu um recado importante, né? O campeonato ainda não acabou. E eu te falo a mesma coisa, cara de lontra. O campeonato ainda não acabou. Por que você comemorou de maneira desesperada ontem? Aliás, eu quero ver se você vai ser sujeito homem, você e a rapaziada aí de Goiânia, pra falar do pênalti operado do Criciúma ontem. Pênalti absurdo. Escorão é aqui, ó. Mesmo no futebol de pelado, o escorão é ombro no ombro. Não é nas costas, não. Carga nas costas é falta. Dentro da área é pênalti. Tu vai falar do pênalti roubado, que nem tu falava do Remo? Ah, o Remo é beneficiado pela arbitragem. Como é que tu fazia? Do apito, né? Pois é, e agora? E agora, meu amigo? Não vai falar nada, vai ficar quieto, vai ficar boca de siri aí? Mete o pau na arbitragem, meu irmão. Mete o pau na arbitragem. Goiás ontem operou o Criciúma. Apesar do Criciúma, né, estar perdendo forças na competição. É um time com Nicolas, é difícil, né, de acreditar que vai conseguir o acesso, né? Teve gente que até acreditou que esse Criciúma fosse brigar pelo título, né? Como é que vai brigar? Um time com o Nicolas. O Nicolas, ele era o protagonista de um time fracassado, lá do outro lado da Almirante. Aliás, vocês mucurentos, inclusive, temos um recado pro cara de Londres, mas também temos um recado aqui pros mucurentos, né? Principalmente o nosso querido Boca Molhada, que ontem, mais uma vez, numa espécie depressiva, gravou um vídeo ontem quase chorando e disse que 2 títulos da Série B era o que eles tinham. Boca Molhada, quer um conselho? Eu vou parafrasear o meu amigo Amadeu. Ano que vem, nesse chiqueiro aí, nesse pasto de vocês, que vocês chamam de estádio, inclusive, ousaram falar que era o melhor estádio do Norte, nesse pasto aí, que ano que vem vai ter um monte de cavalo, boi, égua, pastando lá, vocês colocam um telão gigantesco e passam lá, pô. Colocam lá, toda semana vocês põem a comemoração do bicampeonato da Super Série B, na época que vocês ganharam, né, que era muito disputado na época. Não é igualzinho como é agora, é igualzinho. Coloca a Copa dos Campeões, coloca a vitória em cima do Boca, que vocês tanto falam, né? Fizeram até camisa comemorativa. Coloca toda semana pra vocês lembrarem, porque é só o que vocês vão viver, irmão. É só o que vocês vão viver, né? É só disso. É só isso que eu tenho pra dizer. Bom, falando agora sobre o time do Remo, né? A gente tem que se preparar aí pra esse confronto contra a Chape. Detalhe, gente, essa vitória do Goiás não foi ruim pro Remo. Não foi ruim. Por quê? Porque o Criciúma poderia ter ultrapassado o Remo ontem. Aliás, tem empatado o número de pontos, mas é claro, o Remo é o time que tem menos vitórias desses times que estão no G4, né? Mesmo com as 6 vitórias seguidas, a gente ainda tem que recuperar ainda essa pontuação proposta pelo nosso querido português Antônio Oliveira, o melhor técnico, né, não, Marcos Braz? Você que manteve ele por tanto tempo aí no comando técnico, a gente tem que recuperar essas vitórias que a gente deixou pelo caminho. Então, se o Criciúma vence ontem, o Criciúma ia ultrapassar a gente no número de vitórias. A gente empatou com o Criciúma agora, no número de vitórias. Porém, o clube do Remo tem 3 pontos a mais que o Criciúma. E se a Chapecoense não derrotar a equipe do Operário, né? O Remo pode terminar a rodada com 2 pontos de diferença para o quinto colocado, ou até mesmo 3 pontos, caso a Chapecoense perca. Então, é muito importante para o Remo essa vitória e principalmente esse jogo contra a Chape. Se a Chapecoense não vencer a equipe do Operário em casa, o clube do Remo terá a chance única de praticamente despachar a Chapecoense no próximo jogo, no confronto direto no Bainão. Por isso o Remo tem que se preparar para isso, né? O Remo tem que fazer os ajustes, o Guto Ferreira, se tiver desfalques, de fato vai ter que corrigir esses desfalques,
porque pro Remo vai ser bem complicado esse jogo. O Chapecoense é um time muito perigoso, gente. É um time muito perigoso. É um time, assim como a gente, letal no ataque. Tem jogadores ali que vivem uma boa fase. Marcinho, a gente conhece muito bem. Jogou no Remo lá em 2016. A gente conhece também muito o Giovanni Augusto, né? Jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro. É um jogador perigosíssimo no meio de campo deles. Então a Chape, cara, ela não vai vir pro Pará, caso ela perca ou ela empate pro Operário. A gente tem que torcer pra isso, né? Amanhã, o jogo é amanhã, na segunda-feira. Caso a Chape não consiga derrotar eles, a gente não pode pensar no empate contra a Chape. A gente tem que vencer, até porque é um jogo em casa e nos deixaria muito próximos do acesso. O Clube do Remo está com a mão no acesso, tá? O Clube do Remo, ao contrário de muitos desses clubes que estão no G4, por exemplo, Novo Horizontino, que ainda está no G4, Goiás, né? Inclusive, cara de Lontra, o Goiás tem a pior sequência, tá? Então o campeonato não acabou, mas continua comemorando, provocando, nos dando mais conteúdo aí pra gente postar a semana toda aí a tua soberba. Então, esse jogo em si contra a Chapecoense pode deixar o Remo próximo demais do acesso. Em caso de tropeço da galera lá de baixo, lá, da galera que tá atrás do Remo na tabela, o Remo pode até garantir já contra o Novo Horizontino um acesso. Mas é claro que o Clube do Remo precisa trabalhar esse jogo contra a Chape. É um jogo em que o Guto Ferreira, além dele ter que estudar o adversário, e não vai ser fácil, ele também vai ter que quebrar a cabeça para tentar corrigir ali algumas falhas no time do Remo. Principalmente a falha no meio campo. A entrada do Pedro Castro no meio de campo do Remo, ela deixou muitas lacunas, né? Muitos buracos no meio de campo. E quando ele fica sozinho, quando você tira o Caio Vinícius e você tira também o Panagiotis, que é um cara muito inteligente, tá? O Panagiotis, ele é um cara que se movimenta muito bem no meio de campo do Clube do Remo, e ele dá essa condição para os atacantes também se movimentarem. Quando você perde um cara como o Panagiotis, e ainda vamos saber, né, se o Panagiotis vai jogar ou não esse jogo, a gente precisa entender que o Guto ele precisa colocar um cara lá. É claro, né? Há questionamentos sobre o Pedro Castro no meio de campo. Há questionamentos. Mas essa parte do meio de campo, principalmente a defesa do Remo, que ela fica muito exposta, porque não tem mais o Natan ali para proteger, né? O Natan era um cara que protegia ali essa linha acima da defesa. A gente precisa corrigir essa situação para poder vencer a Chapecoense. O Remo, na minha opinião, é favorito para ganhar da Chapecoense, tá? Eu acho que o Remo, mesmo que a Chapecoense vença o Operário, o Remo vai ter a obrigação de jogar em casa e vencer a equipe da Chape e encaminhar o seu acesso de uma vez por todas, né? Ficar muito próximo ali, mais ou menos 4 pontos, uma vitória, dependendo de combinações de resultados, de condições do Remo conquistar o acesso. E quem sabe já conquistar na penúltima rodada contra o Avaí e o jogo contra o Goiás ser um jogo festivo. Ou um jogo em que o Clube do Remo poderá brigar pelo título, né? Não está descartada a possibilidade de título. Eu acho muito difícil, principalmente pela tabela do Coritiba, né? O Coritiba pega um monte de galinha morta, pega um monte de time horroroso, né? Time morto, que é o caso da Mucura, é o caso do Amazonas, que provavelmente já vai estar rebaixado na última rodada. O Atlético talvez ainda esteja brigando por alguma coisa. Tomara, vamos torcer, né? O Atlético está brigando por alguma coisa. Mas o jogo é na casa do Coritiba, então a tendência é que o Coritiba vença esse jogo. Mas, é claro, né, o Coritiba é um time muito favorito para esse título da Série B. Né? Seria interessante, importante, até para eternizar esses jogadores, esse treinador, o título da Série B. Mas o nosso objetivo principal é o acesso. Não fique confiante no título para depois você se frustrar e desvalorizar o acesso. Cara, esse acesso, se o Remo conseguir ele, vai ser o maior feito do futebol paraense desde a década ali de 2005, onde a Mucura disputou a última Série A, né, e foi humilhada ali, tomando várias goleadas, né, tomando de 6, de 7. Então, a gente precisa entender a importância que é esse acesso e não desvalorizar isso. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.